E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer Léo Alvarenga. E aí, Léo, como é que você tá, cara? E aí, tudo certo, tranquilo? Tô super bem e finalmente, né, gravando podcast junto. Finalmente, cara. Na verdade, já era pra ter rolado esse episódio muito lá atrás. Tô feliz que tá rolando agora, que tá acontecendo e que a gente vai poder contar um pouco da sua história e da nossa história pro mundo, cara. Sim. Cara, vamos falar, tem bastante coisa pessoal que eu gosto de falar porque eu sei que também agrega para outras pessoas que é assim, fora dos números, fora da estratégia, do hackzinho, né? É isso, Léo, muito mais do que hackzinho, né? A gente pode falar do digital, mas vamos falar de vida também. Acho que isso vai ser um episódio muito interessante. Começa se apresentando pra galera. Quem é você? Qual é a sua voz? Qual é a transformação que você gera no mundo? Beleza, eu sou o Léo Varenga, sou sócio, trabalho com a Isis, a gente também é casado, ela é fotógrafa e nós temos o Coisa de Fotógrafa desde acho que 2016 ou 2017, acho que 2016, que a ideia é basicamente ajudar os fotógrafos a viverem de fotografia e a ganhar dinheiro, a ser bem sucedido, a ser bem pago. Não é vou te ensinar a fotografar só, sabe? É muito mais do que isso. E antes disso, eu tive alguns projetos que foram dois projetos hoje a galera falaria coprodução, né? Com o Chico Montenegro e tal, eu quero o Vá Mais Longe. E também trabalhei com você, né? Mais ou menos uns 2 anos lá atrás. E é isso, quem sou eu, o que eu faço. E assim, uma parada muito, muito interessante sobre o que a gente faz aqui é que em 5 anos 5 anos, 4 anos, sei lá, de coisa de fotógrafa, a gente só sente que realmente tem solidez há uns 2 ou 3 de assim, maturidade, realmente entender o mercado e fazer o que a gente queria construir como empresa. Não ser só, tem um curso online, a gente tem uma empresa. Você falou de várias coisas interessantes aqui, Léo. E são fios de um novelo que eu quero puxar ao longo desse podcast, né? Você trouxe logo aqui o fato de a gente ter trabalhado junto, né? O Léo trabalhou aqui na minha empresa e a gente vai ter a chance de contar essa história aqui. Você trouxe a sua relação com a Isis, que é a sua parceira, não só nos negócios, mas também na vida, né? Eu acompanhei desde que era namorada, eu tava no dia do casamento e é muito massa poder ver vocês crescendo enquanto casal e tem essa relação homem-mulher, tem essa relação sócio. Então, acho que a gente pode trazer sobre isso aqui. E você já trouxe também sobre o negócio, né? Que mesmo existindo desde 2016 ali, só agora em 2021, e vale a pena datar esse episódio aqui, a gente está gravando, hoje é dia 24 de agosto de 2021. Daqui a algumas semanas vai pro ar, né? Mas olha só o tempo que levou, não só para adquirir maturidade, né? Mas para você perceber a maturidade do negócio. Você está dizendo que então, só nos últimos 2, 3 anos que você sentiu de fato essa consolidação do coisa de fotógrafo, é isso? Isso, porque, cara, primeiro que o nosso histórico como profissionais, empresários, o que for, a gente meio que foi se virando. Eu cuido da parte estratégica, principalmente eu fui me virando, e é uma parada que eu sempre falei, que, porra, até os, sei lá, 19 anos, talvez, nunca tinha lido um livro, tá ligado? Nunca. Eu odiava. E aí eu tive que aprender tudo meio que do zero, sacou? Assim, de certa forma. Eu tive uma boa educação, óbvio, mas eu não ligava pra isso. Eu não ligava mesmo. Não era um valor para você, né? Não era, assim... Pra você ter uma ideia, cara, eu não entendia nada de como as coisas realmente funcionavam. Na minha cabeça era assim, cara, eu vou sair da escola... Eu entrei na faculdade com 17 para 18. Eu vou sair da escola, vou fazer uma faculdade e vamos ver, vou arrumar um trabalho. Era isso. E aí quando eu fiz uma faculdade de jornalismo, sei lá porquê, assim, muito louco. Quando viu, tava lá, né? Qual era o meu raciocínio? Pô, gosto de futebol, vou fazer isso, vou trabalhar com futebol. Sim. Esse era o raciocínio. Mas é um raciocínio burro, porque eu cometi esse erro duas vezes, porque eu fiz 3 semestres e eram, sei lá, 5, 6 matérias. Todo semestre eu repetia praticamente todas as matérias, eu passava em uma. Nossa. Teve uma matéria que eu fiz 3 vezes, todos os 3 semestres. Eu lembro até hoje, História da Comunicação. Meu Deus, man.
E aí eu fui fazer educação física. Aí sim eu tomei um choque de realidade. Porque eu entrei em educação física, aí eu já arrumei um. Tava, obviamente, um pouquinho mais velho, né? Eu, pô, vou arrumar um estágio. Eu fui trabalhar em academia. E, cara, eu juro, e eu falo isso abertamente porque eu falo pros caras que eu conheço. Eu trabalho do mercado de educação física. Eu trabalhava, chegava às 7 da manhã, mais ou menos, e ficava até meio-dia, né, nesse primeiro estágio. Eu via uns caras dando personal, dando aula, assim, com 50 anos, 50 e poucos anos, às vezes até um pouco mais novo, Sim. mas assim, cheio de problema físico, de, porra, tem que ficar em pé de 6 às 11, ganha bem. Por anos da vida, né? Os caras ganham bem. Se você souber trabalhar minimamente, você ganha direitinho. Você vai só que você vai trabalhar de 6 às 11 em pé, pegando peso, fazendo coisas que, cara, se você ficar doente, se tu quebrar uma perna, ferrou. Não tem o que fazer. Não tem saída, né? Inclusive, eu conheci vários que tiveram esse problema. Agora me fugiu a palavra, mas é uma coisa muito comum que tem. Não é varize, Sim. tá ligado? Nas pernas. Eu conheci alguns com esses problemas assim, que tinha que fazer cirurgia. E, cara, eu não queria isso pra mim, sacou? Aí, olha o que aconteceu. Essa academia que eu trabalhava, eles incentivavam, e eu não gosto de dar bom dia para as pessoas. Eu acho que bom dia é uma parada muito. Aí existe até fala, Léo, você não dá bom dia. Eu falo assim, qual é? Beleza? Uhum. É assim, às vezes eu chego no escritório e tal. E não é porque eu sou mal educado, é porque eu sou mais da minha mesmo. É o seu sabe? jeito, pô. O seu jeito é É o assim. meu jeito. Nessa academia, a instrução do coordenador era, cara, você chegou no salão, que é o nome Tem que dar bom dia. tem que dar bom dia e falar com todo mundo que tá na esteira, nos aparelhos mais fixos, falar com cada um, tá tudo bem, não sei o quê. Isso foi ótimo pra mim. E duas, três pessoas eram muito, assim, de conversa. E duas delas me marcaram de uma forma, assim, um pouco, tipo, diferente. Uma, que foi a pessoa que me indicou um primeiro livro pra eu ler, que era um cara que era jornalista, Luiz, o nome dele. Ele era jornalista, e aí, às vezes eu vejo ele na rua, ele nem lembra de mim. Tem muito tempo isso. Aí ele me indicou um primeiro livro para ler, foi O Segredo de Luísa. E o outro era o Tino Marcos, jornalista mesmo. Ele malhava lá. E aí eu meio que aprendi muita coisa só de ouvir eles falando, às vezes comigo ou com outras pessoas e tal, que tava sempre perto. E aí, porra, começou a mudar o jogo pra mim, mesmo. Que aí veio o Segredo de Luiz, aí veio um do Malcolm. Não Malcolm Gladwell, não, é outro. Malcolm Gladwell. É outro. Eu vou lembrar o nome, mas esse tem muito tempo mesmo que eu nem pego nele, mas também fez muita diferença. E aí, cara, depois que tu entra, é meio difícil não desver. Essa coisa tem que ser muito teimoso pra não entender que tem uma outra possibilidade. E aí veio, tipo. Você tá falando do mundo dos livros, né? Isso, mas de tudo. Não tô falando só disso, não. De tudo. De você entender que, cara, você não precisa depender do que eu. Cara, a minha perspectiva de vida era a seguinte: vou me formar, 4 anos, vou trabalhar numa escola ou em academia e de repente vou ter um lugar, um estúdio ou uma academia minha. Era isso. Entendeu? Eu fui vendo outras possibilidades e foi o que aconteceu. Cara, eu me formei, o coordenador na época da academia que eu trabalhava, quando eu me formei, ele perguntou, Léo, você vai se formar agora e tal, o que você vai querer fazer? Você vai querer continuar, ser efetivado ou vai seguir, porque ele já sabia que eu estava pensando em outras coisas. Aí eu não continuei. E, cara, eu nem peguei o que para advogado a carteirinha da OAB, para mim é o CREF. Eu nem peguei. Eu peguei e não serve de muita coisa também, então assim, relaxa. Pode deixar isso pra lá. E aí, cara, nem diploma eu peguei. E assim, eu tô bem com isso. E o que fez a diferença foi justamente isso. Eu vi uma outra possibilidade. Não tô falando de livro, não tô falando de trabalho, não tô falando de dinheiro. Eu tô falando literalmente de possibilidade. Sacou? De fazer, cara, eu posso fazer o que eu quiser. Hoje, a gente tava conversando lá no Mastermind, não lembro com quem, que a galera tava falando, cara, não tem como voltar pra uma vida normal. É muito difícil. Muito difícil. Assim, quase impossível. Porque eu aprendi a fazer as coisas, sabe? Eu não tô replicando. Isso é muito foda.
Isso é demais, cara. Não sei se pode falar palavrão. Ah, já falou. Eu acho que pode, palavrão comunica, né? Eu acredito nisso, né? Tem alguém aí que falou alguma frase que a mente é como um paraquedas, que quando abre não se fecha mais, ou qualquer coisa assim, né? Eu acredito nisso, eu acho que até o cara que tá ouvindo o VDcast, tipo, depois que ele vê essa realidade da galera que fala aqui, pô, é difícil de ver, né? É difícil ele tirar o fone e seguir a vida normal dele, né? Como se ele não tivesse testemunhado aqui pessoas comuns fazendo o incrível. Como se ele não tivesse observado aqui pessoas como eu e você, cara, que escolheram trilhar um caminho de vida de acordo com as suas próprias vontades, seus próprios termos, ao invés de só seguir a manada ou um script que alguém escreveu pra eles, né? Então, eu acho que você tá falando do chamado, né? Na jornada do herói tem isso, né? Tem um momento que alguém faz um chamado, convida, né? Um convite. Tipo, Gandalf chegou lá no Hobbit, né? E falou, vamos, ó, tem esse lance aqui pra você. E, cara, bicho, a vontade é resistir, né? E o herói resiste por um tempo, né? Até que ele escolhe ir. E depois que vai, porra, é difícil voltar. Aí você se cerca dos colaboradores, né? A galera que ajuda. E essa é a trilha aí de muitas das histórias que ganharam os cinemas, né? E os livros. Mas por que não ser a nossa história, né? Tipo, o que você tá falando aqui, cara, é de um mundo de possibilidades que depois que você vê, não tem como desver, né? Uhum, exatamente. E quando você falou pessoas comuns, cara, é literalmente isso. No meu caso, mesmo. Assim, eu tenho, óbvio que tem gente com muitas dificuldades, assim, mas, porra, cara, eu tenho dificuldade de aprendizado, tá ligado? Eu não sei se isso não é diagnosticado, nada, mas assim, eu leio as coisas, fica meio embaralhado, às vezes eu tenho que ficar lendo a mesma página várias vezes. Eu Para assistir algum vídeo, algum curso, às vezes eu tenho que ver também várias vezes, assimilar. E eu não vim de um. Pô, tem muita gente que a gente conhece aí que são pessoas realmente inteligentes. Cara, eu me considero uma pessoa super comum, não sou gênio, não sou nada. É simplesmente esforço. Sabe? Eu me esforço muito, todos os dias. Pra mim é um esforço diário. Mas é um esforço que eu quero. E, cara, vou te falar, eu tô muito feliz de você falar isso, porque algumas pessoas são, por algum motivo, brilhantes. Algumas pessoas, sei lá, passaram em filtros da vida, sei lá. Mas você tá trazendo aqui o outro lado da moeda, que é a pessoa que, ao contrário, fala da sua dificuldade, né? Gente, o que o Léo tá dividindo aqui em vulnerabilidade, e eu reconheço você por isso, Léo, é que pra ele aprender não é fácil, pra ele consumir um conteúdo não é fácil, pra ele, porra, ele foi ler o livro com 19 anos. E, Léo, eu quero, já que você entrou nesse espaço, aproveitar para reconhecer o meu privilégio, cara. Porque, poxa, minha família, minha avó especificamente, foi lá no São Bento pedir bolsa, né? Bolsa de estudo, implorar por bolsa de estudo. E isso mudou totalmente a minha realidade, cara. Poxa, eu com muito pouca idade, eu lia clássicos, eu li Ilíada, eu li Eneida. Cara, eu li livros bizarros, sacou? E quando eu fui encontrar o desenvolvimento pessoal, o marketing, eu não tive essa dificuldade que você tá falando, entendeu? Porque eu fui um privilegiado do caralho. Essa é a realidade, entendeu? Eu fui submetido a um processo lá de ensino. Cara, o São Bento é o colégio mais puxado do Brasil. Até hoje é assim. Então, eu apanhei lá atrás, cara. Eu brinco com o lance do Vitor criança, né? Cara, eu tenho um inglês hoje muito bom. Porque o Vitor criança se fudeu todo na cultura inglesa terça e quinta por 7 anos, entendeu? Que a gente tinha bolsa também. Então, assim, se eu tivesse que hoje estudar inglês, eu não sei como é que seria. Com várias distrações e tal, sendo adulto, precisando aprender. Quem pagou essa conta foi o Vitor criança. Então, várias coisas do meu negócio, cara, eu me sinto um privilegiado, cara, pelo esforço que a minha família fez. Nossa, meus pais, né? E principalmente minha avó também. Cara, minha madrinha, meu padrinho, a galera que fez um esforço pra eu ter o melhor ensino possível. E, cara, eu sei o quanto isso fez diferença, entendeu? A gente fala do colégio, não sei no que é aprender Bhaskara, raiz quadrada, no que isso vai ajudar. Cara, no meu caso ajudou pra cacete, entendeu? Porque quando eu tive que lidar com alguma coisa como o meu negócio, nada foi tão desafiador quanto o quanto eu me ferrei na escola, entendeu? De alguma forma eu não posso falar, a escola não acrescentou em nada. No meu caso acrescentou pra caramba. E você tá trazendo aqui um outro quadro, que é do cara
Em inglês é tipo the guy next door, tipo o vizinho. Você não tá falando que você teve um ensino fora do normal e que, porra, por causa disso você conseguiu o que você conseguiu. O que você tá falando é, aos 19 anos ali mais ou menos, teve um despertar. Pra você ler não é fácil, você tem que ler muitas vezes a mesma página, você tem que assistir muitas vezes o mesmo vídeo pra sedimentar um conteúdo, um conhecimento, e mesmo assim, baseado em esforço, porque, cara, brilhantismo você não pode esperar de todo mundo, esforço qualquer um pode dar, cara. E o que você tá falando é que com esse esforço você construiu o que você construiu. E, cara, se você puder agora, dá uma carteirada na galera pra eles entenderem o que você construiu, pra eles entenderem o que é possível baseado em esforço e comprometimento. Tá, beleza. Cara, primeira coisa, eu sei que às vezes a gente ouve podcast, vê alguns vídeos, aí esse tipo de conversa a gente tem escutado mais, as pessoas estão mais abertas a isso. Então, assim, não é que eu fui super pobre, que eu não, meu pai me deu uma boa educação, mas era uma boa educação, não era uma coisa que me desenvolvia, assim, como foi o São Bento, né, a sua. Era simples. Eu fiz curso de inglês e tal, mas é isso. O resto foi na base do esforço. Cara, eu fiquei de recuperação em artes, mano. Eu não ligava para as coisas, sacou? E, cara, o que a gente construiu aqui? No começo, eu criei com o Chico e, cara, assim, uma fase incrível para mim de crescimento. Eu acho que foi um dos melhores eventos na época. Na época era a moda do Congresso Online. A gente fez. Congresso Online, claro, eu lembro. A gente fez o Vá Mais Longe, que foi assim, em execução, em relação a ferramentas disponíveis, foi o melhor, um dos melhores que tinham na época, que era parte de desenvolvimento pessoal e tal. A gente chamava outras pessoas, literalmente um Congresso Online, né? Para quem não viu. Quem não pegou essa época, ô Léo, aquilo ali foi vanguarda, cara. A gente mudou a realidade do mercado online na época. E hoje a gente olha pra isso como passado, uma coisa em desuso e que as pessoas nem sabem o que é. Olha que loucura, cara. Exato. Talvez fazer hoje seja uma boa ideia para algumas pessoas. Com certeza absoluta. A gente criamos o Vá Mais Longe, que, cara, ficou muito grande a ponto de a gente ter pessoas que até hoje vêm falar com a gente. Comprei. Cara, tem gente que compra coisas aqui do Coisa de Fotógrafa e conheceu na época lá. Tipo, nem assimilou que é da mesma pessoa, sabe? Então, isso fez diferença para muita gente. Tem parceiros nossos hoje que foram alunos do congresso, sabe? Então, na época lá, acho que 2014, teve isso do Vá Mais Longe, que depois se tornou... a gente foi meio que deixando de lado por projetos pessoais, e aí veio Coisa de Fotógrafo. Nesse meio tempo teve uma outra coisa que a gente trabalhou junto também, que eu trabalhei com você durante 2 anos, e a gente também trabalhou no Congresso de Afiliados, que era o seu, e veio Coisa de Fotógrafo, que, cara, eu poderia falar de número de alunos, eu poderia falar de faturamento, mas assim, imagina 2020, todo mundo sabe o que aconteceu em 2020, né? O novo normal. Fotógrafo. Cara, o que o fotógrafo tem que fazer? Ele tem que sair para fotografar. Óbvio que tem edição e tal, mas o trabalho dele tá muito assim, ali em fotografar. Ele pode nem editar, ele terceiriza isso, mas ele vai fotografar de alguma forma. Alguém tem que ir. E aí, o que a gente construiu aqui ajudou de julho, que aí foi quando a gente ativou um projeto antigo que estava morto, um produto antigo que estava morto, regravamos tudo, atualizamos tudo, e, cara, julho do ano passado pra cá, sei lá, eu não consigo mais, eu devo ter anotado isso em algum lugar, muitos fotógrafos batendo metas assim de faturamento deles como fotógrafos, mesmo sendo ano passado, de 10, 15, 20, 30 mil por mês, 5 mil, gente começando do nada. Isso eu acho que faz... Mesmo nesse novo normal, amigo. Porque a gente não estava ensinando para eles vai lá, sai e tira uma foto. Não, a gente estava ensinando eles a ter um negócio, sacou? E eu acho que esse é o grande marco, assim, pra gente, que mudou muito. Que foi provar, contanto que hoje a gente bota na nossa copy, cara, vou te ajudar a ganhar 10 mil por mês com fotografia. Sacou? E aí, depois que a gente reativou esse projeto, a gente viu que, cara, não tinha motivo para ele estar parado,
sacou? Aqui dentro do coisa de fotógrafo. Então, isso tudo quem faz a estratégia sou eu. Óbvio que a gente tem equipe e tal, mas eu sou estrategista aqui dentro e a Isis é especialista. Ela que aparece e tal. E você divide resultado, Léo? Isso é uma coisa que você abre, não abre? Então dá a carteirada aí pra galera entender o que um cara que, baseado em esforço e não brilhantismo, como você falou, conseguiu construir nesses anos. Qual é o impacto, qual é a contribuição, qual é o resultado financeiro pra você também? Cara, do ano passado pra cá a gente já tá indo aí pra acho que quase 3 milhões. Demais, mãe. Com esse único produto. Porque justamente eu falo que a gente amadureceu como empresa de 2019 para cá, porque nosso modelo de negócio mudou 3 vezes, não coisa de fotógrafo. Primeiro que a gente começou sem dinheiro, sem equipe, sem nada. Eu editava, eu fazia o anúncio, eu fazia copy, eu levantava a página, eu mexia no servidor, toda essa coisa. Fazia tudo, né, cara? É. E aí a gente foi crescendo aos poucos. Aquela coisa que eu aprendi com você, cara, a primeira coisa que tem que contratar é suporte. A gente contratou suporte, aí depois veio tráfego, e aí foi crescendo. Hoje, obviamente, eu não faço isso tudo. Hoje você tá em quantas pessoas aí, cara? Aqui, contando eu e Isis, tem 13. Uau, cara, tá crescendo, né? É. Que demais, mãe. É. E a gente ainda vai aumentar um pouquinho. Que demais. Pra ficar mais inteligente de trabalhar. Que massa. E, Léo, eu sempre que faço aqui o VDcast, eu quero que quem tá ouvindo conheça alguém brilhante, e você é brilhante, acho que tá na hora de começar a aceitar isso aí. E pode ter vindo por esforço e não por brilhantismo, mas você é brilhante, cara. Então, aceita e recebe essa parada aí. E quando alguém tá ouvindo o VDcast, eu quero que traga pra si não só uma história nova, uma pessoa nova, mas pontos práticos, né? Que a pessoa possa implementar no seu negócio, independentemente do momento que esteja agora, né? E você falou aí, eu comecei fazendo tudo, depois eu comecei contratando suporte. Cara, eu acredito que todo mundo devia começar com essa pessoa de suporte, né? Porque drena muito as energias, né? Alguém que pede um reembolso, alguém que não consegue acessar a área de membros, ou o vídeo não abre, ou onde eu consigo acessar meu programa, ou não tenho certeza se consegui meu acesso. Cara, o primeiro cargo que eu tive aqui na empresa foi esse suporte, para eu não ter que lidar com isso. Aí foi assim também? Como é que foi a ordem aí do que você foi buscando? Cara, a primeira pessoa que foi o suporte, que era uma prima da Isis, a gente não tinha caixa mesmo. Até o final do primeiro ano, até um ano e meio depois de começar, a gente não tinha caixa. Eu não tinha, ponto, era isso. Então a gente tinha que, cara, vamos sempre trabalhando para melhorar isso aos pouquinhos. Então começou, acho que depois de quase 9 meses, mais ou menos, porque eu tenho as datas de turmas, né? A gente contratou o suporte, e aí depois veio o tráfego, uma pessoa de tráfego especificamente, porque era uma parada que realmente me drenava muito. E só depois, olha que bizarro, depois de 2 anos que a gente foi ter uma terceira pessoa, que foi designer. Até 2018, quase, até 2018, quase 2018, a gente era eu, Isis e mais 2 pessoas. E você era o seu Léo, né? Quando eu falo você era o seu Léo, é porque eu, depois de ter um suporte, o segundo cargo que eu contratei aqui foi Léo, né? Foi você. Porque o que eu precisava, e acho que tá na hora de contar essa história pra galera, né? Eu já tinha feito o primeiro congresso. E eu tinha feito com parceria com o Marcelo, né? Marcelo, inclusive, cara, é pai e tá morando em Portugal, cara. Não sei se você tá sabendo. Eu não sei se agora ele voltou pro Brasil ou não. Às vezes a gente se fala, gosto muito dele. E, cara, o Marcelo tinha tocado o primeiro congresso. Ele foi meu parceiro técnico estrutural ali, de fazer as páginas e de entregar os vídeos em tempo e tudo mais. E pra quem não sabe esse modelo de congresso, como é que funciona isso? Por 7 dias, você libera apresentações online gratuitamente. Digamos, você pode fazer 21 apresentações ao longo de 7 dias, né? 3 por dia. E quem assiste no dia ali ao vivo, consegue assistir de graça. E quem quiser pode pagar um valor para ter acesso às gravações, né? Gravação, transcrição, mapa mental. E a primeira edição do meu congresso, e eu conto isso aqui no VDcast lá no começo, né? De por que eu não falo mais com afiliados, por que eu não tô nesse nicho já há anos, né? Afiliados, mas lá atrás eu tava, e foi com esse congresso, né? O congresso de afiliados, a primeira edição, foi um sucesso. Aí na segunda edição eu não segui com o Marcelo e eu precisei contratar alguém.
E na altura, eu não sabia quem contratar, né? E eu também não tinha budget, eu não tinha um orçamento muito grande. Então, o que eu fiz foi, na altura, eu já tinha centenas de pessoas que se inscreveram no Fórmula de Lançamento por indicação minha como afiliado. E eu tinha aquela comunidade lá, o grupo de mentoring, lembra, Léo? E o Léo tava lá, né? O Léo e várias outras pessoas. Então, como é que foi meu pensamento? Eu falei, olha, lá tem um bando de eu presa, né? Um bando de gente que sozinho tocou congressos. Então eu vou fazer lá um processo seletivo entre quem já fez a parada sozinho e matou no peito. E eu joguei lá, falei, quem aqui já fez um congresso sozinho e mandou ver, mandou bem, né? E aí várias pessoas responderam. Entre elas, o Léo era uma. E o Léo tinha feito um congresso na época no nicho de educação física, né? Foi, eu fiz no... Olha que loucura, eu esqueço disso. Que eu tive esse também. Eu lembro. Eu esqueço. Porque eu tive um que foi no nicho de educação física e realmente eu toquei sozinho entre aspas. Eu tive um parceiro, um sócio na época, que ele fez a parte de estrutura mesmo. Pô, levantou, tem que subir a página e tal, mas ele fazia com o meu direcionamento. Vamos botar dessa forma e tal. E acho que um pouco do tráfego, eu sinceramente não lembro tanto assim. Mas, cara, parece uma eternidade. E aí a gente pegou esse lançamento, que foi o que impulsionou para eu... Cara, não vou continuar trabalhando com educação física, não. Aí eu fiz esse e já estava pensando no próximo, na próxima coisa que eu ia ter, só que não tinha nada certo. E eu, cara, esse grupo que você tinha, é uma parada que é interessante, como você desde lá vem, de alguma forma juntando gente boa. São poucas pessoas no nosso mercado que tem essa habilidade de juntar gente boa que talvez não tenha nada a ver. Tem amigos da época, dessa época que eu tenho até hoje, sacou? Até hoje, né? Exato. E aí veio esse de educação física, e aí, a gente acabou depois trabalhando junto, mas não foi tão simples, né? Não foi, vamos trabalhar junto, vamos, beleza. Não foi, cara. Vamos contar essa parada. Porque, quando eu vi lá as opções, poxa, o Léo me pareceu a melhor opção. Porque é um cara que a gente já tinha se conhecido pessoalmente, né? Em São Paulo, no evento do Piovan, lembra? Isso. Foi um cara que, poxa, veio falar comigo e tal. Foi, tinha um carinho ali, né? Real essa. E pra mim isso fez diferença. Pode parecer que é besteira, mas eu sou um cara de pessoas, né? Pra mim fez diferença. Então a gente já se conhecia e tal. E, cara, ele não queria mais fazer o lance da educação física. Então ele tava num timing perfeito, num momento muito interessante, né? Uhum. E aí eu tinha visto que ele realmente fez o congresso. Era Fit Masters. Como é que era o nome da parada, cara? Fit Expert. Fit Expert. Nossa senhora! E aí eu já tinha visto, porque tem isso. Léo, eu vejo uma galera contratando as pessoas, só que eles contratam pessoas que eles não fazem a menor ideia se eles vão dar conta ou não da coisa, né? Cara, o meu requisito básico pra contratar ali era alguém que tinha feito a parada exata que eu precisava. Então não tinha muito como dar errado. Eu vi, você fez o congresso, sacou? Você tinha compartilhado lá na comunidade. Eu falei, cara, ele fez, então ele vai me ajudar no meu. E aí, eu contratei o Léo. Isso foi janeiro. Janeiro do que, Léo? 2000, sei lá que foi isso. 15, 2015, talvez. 2015, faz sentido que seja 2015. Acho que é isso. E o congresso ia ser em março de 2015. E eu lembro que a gente fez uma ligação e tal. Eu já estava decidido de você, né? De ser por você. Só que eu não sabia o quanto pagar, cara. Olha isso, eu não tinha ideia do quanto pagar. O Léo, por sua vez, também não sabia o quanto cobrar. E aí eu lembro que a gente fez uma ligação extremamente polida, extremamente fofa, mas pouquíssimo eficiente, né, Léo? Porque, nossa, o Léo falava... Meia hora que poderia ter sido resolvido em 10. Podia ser 5 minutos. Cara, o Léo falava coisas fofas do tipo, Vitor, com quem é muito mais importante do que o quê? Lembra disso, cara? Aham. Nossa senhora, cara. E aí a gente já tinha decidido que ia contratar ele já tinha decidido o que ia fazer, só que a gente não tinha decidido o valor. E, gente, hoje, cara, as coisas estão muito mais fáceis pra mim, mas na época eu não sabia o quanto pagar, não tinha referência. Se hoje o mercado não tá organizado, na minha opinião, o mercado ainda não tá organizado. Quanto ganha um profissional bom de copy? Quanto ganha um profissional bom de parte técnica? Quanto ganha um profissional bom de tráfego? Não tem regra. A gente vê um mundo bem desorganizado ainda. Você concorda, Léo? Sim. É desorganizado hoje, imagina antes. 6 anos atrás. Que nem nome tinha. Hoje, né, é muito mais fácil. Estrategista, não sei o quê. Isso. Na época nem tinha isso.
na época era uma bagunça só, né? E a gente ficou naquela, tipo, e aí, quanto que faço? A verdade é que, pô, eu queria que funcionasse, né? E a verdade do Léo também, imagino, você pode me corrigir aqui, o quanto eu falasse ali, ele ia topar, porque realmente, tanto pra mim quanto pra ele, o mais importante era fazer o trabalho do que a compensação que ia acontecer ali, né? Faz sentido, cara? Não, total, cara. E eu lembro que eu tava viajando na época, eu tava em Cabo Frio, na casa da família de Isis, né, dos tios dela que moram lá. E aí a gente tava conversando um tempão, a Isis do lado e tal, eu meio que ouvindo. Aham. E assim, na minha cabeça eu não tinha um número. Eu não tinha um número porque eu não tinha noção. Aham. Não tinha, sabe? Porra, primeiro que eu não sabia exatamente, era uma parada que não, cara, eu não sabia o que eu ia fazer exatamente. Eu sabia, vamos tocar um congresso, ou tocar os projetos, sei lá, beleza. Nem quanto trabalho ia dar, você tinha ideia também, né? Não, gente não não tinha tinha. E aí, aí acho que, não lembro se foi você falou e a Isis foi e puxou. Foi a Isis que resolveu, cara. Foi a Isis que resolveu. Graças a Deus, ela entrou na ligação. Você lembra exatamente o que ela falou? Eu lembro que ela falou, bota, então, como é que é? Calma, agora eu esqueci. Cara, eu sei que a gente tava falando, e então fala um número aí, porque eu acho que o seu medo era você falar um valor e eu não topasse pelo valor. Sim, aham. Ou, sei lá, eu também não queria. Cara, eu não sabia quanto cobrar. E aí do nada a Isis soltou assim, ó. 2.000. Tipo, 2.000. A Isis falou, meu Deus. E aí o Léo ficou em silêncio e eu também. E aí, porra, foi bizarro, porque a gente tava tentando resolver de forma super adulta. E chegou a Isis lá e falou 2.000. E, cara, quem resolveu foi ela, né? Foi isso, né? Foi isso. Porque foi exatamente isso. Eu devia estar com medo de falar uma coisa e, porra, ser muito acima. E você, de repente, estava com aquela coisa de, porra, não sei se eu falo isso que ele vai achar baixo, não sei se eu falo isso que eu posso me arrepender, sei lá, não sei. Então a gente ficava nesse impasse. Eu não sei, pô. Eu sei que passou muito tempo. Cara, eu tô gostando de dividir isso com a galera do VDCast, porque, porra, isso foi 2015, né? A gente tá em 2021. Foi 6 anos atrás. Então, às vezes o cara tá agora passando por esse momento, né? Ai, não sei quanto eu pago, que proposta eu faço. E, cara, às vezes 6 anos depois a sua história pode ser completamente outra, né? Então, acho que fica esse convite aí, né? Ó, e dividindo aqui com o mundo, a minha experiência com o Léo foi muito maravilhosa. Janeiro, fevereiro e março, cara, foi muito pesado, né? Porque o congresso foi ao ar em março. Então, janeiro, fevereiro e março, poxa, o Léo trabalhou muito, né, Léo? Pra colocar esse congresso no ar. Eu dei o exemplo com 21 palestras, né? 3 por dia, 3 vezes 7, 21. Só que no nosso caso lá eram, sei lá, 60 e tantas palestras, né? Foi fora do normal. Foram 60 palestras, cara. Foram 60. Isso é loucura. Como que isso aconteceu? Eu não sei. 60 palestras, talvez 61, mas eu sei Foram que... mais de 60, 60 e pouco. Cara, isso foi uma loucura. Porque, assim, tanto pra gente, quanto pra pessoa que quer assistir isso. Hoje eu fico pensando assim, cara, a gente fez isso. Porque e não foi só isso. O meu aconteceu logo em seguida. Ah, não, você fez ao mesmo tempo. Você tocou o congresso de afiliados e o teu congresso novo do Vai Mais Longe ao mesmo tempo. Eu lembro que eu palestrei no teu, inclusive, né? E o meu também foram 60 palestras. Que loucura, cara. Que loucura. Loucura. Aquilo foi louco. E cara, eu não sei explicar, mas tem essas histórias, né? Tipo, cara, se eu fosse fazer hoje um congresso com 60 palestras em 7 dias, eu não sei se eu conseguiria. Hoje, eu. E, cara, a gente fez essa porra 6 anos atrás, cara. Numa época que, porra, não tinha as ferramentas de hoje, não tinha hardware de hoje. Cara, eu lembro que pra editar... a gente usava o Stealth Webinar, meu Deus do céu. E pra editar o vídeo, cara, e o computador dava merda, lembra? Aham. Nossa! Porque, cara, tinha tanta coisa, teve coisa que tu não vai lembrar, eu acho. Mas, ó, a gente foi gravar no escritório do Juliane. Sim, claro que eu lembro, cara. Aí, cara, teve uma... Não lembro de quem foi, obviamente, mas você gravava a introdução e o final da palestra. Sim. Né? Então, tipo, você entrava, porque era esse o lance do congresso. Você pega a autoridade da pessoa um pouco pra você. Então, pô, agora meu amigo, não sei o quê. Sim. Aí, cara, teve um que você gravou muitas vezes, porque... E não ficava bom? Não ficava bom, você não curtia como tava indo. Nossa. E aí a gente tava lá no Bruno e tal, esse troço acabou tarde pra caramba. A gente acabou, sei lá, mais de, acho que meia-noite ou alguma coisa assim, que depois a gente foi jantar e tal. Nossa senhora. E foi a primeira vez que eu comi uma carne realmente boa naquele dia. Sério, cara? Valeu a pena, Leozinho. Valeu.
Cara, mas o troço não ia de jeito nenhum. E aí, era depois de palestra, eu não sei se você vai lembrar, mas tiveram 3 palestras que quase não aconteceram. Uma porque, Sim, a galera atrasou de entregar, né? não só isso, porque qual era o esquema? Na plataforma que a gente usava, hoje tem Vimeo, tem. Cara, tem gente que deve usar YouTube, que fica mais de. Até YouTube rola, né? Na época a gente tinha que subir o arquivo pro Vimeo e do Vimeo pegar o link dele e subir para outra plataforma. Então ele fazia 2 renderizações, uma em cada. Teve uma que ficou pronta e era assim, a principal do dia. Eu tava no Bruno lá, e já vinha de um problema, porque o arquivo do vídeo eu não conseguia editar no meu computador. Tinha que ser no Premiere e tal. Era uma loucura lá. E aí, cara, eu não sei se você lembra que a sua mão ficava robotizada. Você fazia assim com a mão. Ah, sim. Pixelava, Isso. E aí eu tive que ir lá no Bruno. né? Nossa senhora. Fiz lá no escritório dele, com a equipe dele e tudo mais. E, cara, subi pro Vimeo lá. Então, assim, subiu, vai renderizar, o tempo de eu chegar em casa, beleza. Eu e o Bruno, a gente mora na mesma cidade. Cheguei em casa, cara, era um milagre. Porque tinha pouco tempo para subir e renderizar na plataforma da palestra. E deu certo. Ele deu, E deu certo. Ele deu cara. 100% 2 minutos antes. Na hora. Pô, muito bom, cara, muito bom. Aí dá Loucura. gosto de lembrar disso, Leozinho, dá gosto de lembrar. Eu não sei se pra quem tá ouvindo o VDcast tá tão legal quanto pra gente aqui, entendeu? Mas eu tô adorando lembrar disso, cara. E a adrenalina, né? E o frescor, né? E ao mesmo tempo a contribuição, porque, cara, aquele evento marcou o mercado. E com certeza, na altura, foi o maior evento de marketing de afiliados, não só do Brasil, mas também do mundo. Provavelmente agora, 6 anos depois, alguém deve ter feito algo maior, mais intenso, com mais horas ou mais Não livre. sei não, hein? Eu não sei. Não. Talvez, é possível, cara. Tem... Cara, tu trouxe gringo, não sei se você vai lembrar. Você trouxe... claro que eu lembro, cara. Poxa, o próprio falecido, saudoso Andrei palestrou. Cara, Don Crowder palestrou. Farouk palestrou. O próprio Jeff Ronin do Stealth Seminar palestrou. Cara, a parada foi épica mesmo, cara. O Olivier Roland palestrou também, da França. Cara, foi realmente uma parada... Cara, aí, falando assim, dá até vontade de fazer de novo, cara. Obviamente não para afiliados, mas para produtores, mas seria massa, né? Que loucura, cara. Tá dando até uma saudadezinha. Seria uma boa ideia mesmo, assim, pensando. Pela piada, né? Tipo, vamos fazer essa parada. Nossa senhora, cara. E, cara, foi muito poderoso porque... Acho que depois disso, cara, nada seria impossível, né? A sensação que ficou foi essa. E... Vamos seguir contando pra galera o que aconteceu, né? Porque foi janeiro, fevereiro e março. Março aconteceu o congresso. Foi meu primeiro múltiplos 6 em 7, né? E isso foi muito massa, porque foi gostoso, né, ver o resultado disso, mas mais do que dinheiro, poxa, a contribuição no mercado foi uma coisa que foi divisor de águas para muita gente, cara. Amanda Dreher, cara, foi transformada ali. A Isis Moreira, cara, nossa, tem depoimento dela do Congresso de Afiliados, cara, de 2015, sei lá. Então, vários nomes que você vê hoje no mercado foram impactados por causa dessa nossa iniciativa lá atrás, né? Então... A gente nunca sabe o tamanho da contribuição, né? Uma coisa que é um projeto ali, uma coisa que é uma ideia, de repente vira, sei lá, algo relevante no modelo de negócio de alguém, né? E até relações ali, tipo, amizades foram meio que criadas ali. Eu conheci gente que eu não conhecia antes, tipo, eu não falaria, e por estar desenvolvendo aquilo com você, eu tinha que ter contato com a pessoa, e depois eu acabei mantendo o contato depois, sacou? Então, assim, acabou o evento, a gente, vamos ver jogo junto. Sacou? Aconteceu isso. Que loucura, cara. Porra, que maneiro, cara. E a parada mais doida... Aí, vamos continuar falando da nossa relação profissional, Léo? Porque isso foi janeiro, fevereiro e março, né? E aí, o que aconteceu em abril? Porque em abril eu não tinha mais congresso pra fazer. Aquela carga de vídeos, aquela... Porra, quantas páginas? Pra cada vídeo tinha uma página e tal. Aquela demanda toda que eu tinha, janeiro, fevereiro e março, pra rolar o congresso, em abril eu não tinha mais. E ali eu tomei a decisão. Léo, vamos seguir junto? E o Léo topou, né? E aí aconteceu uma coisa que, pô, eu acho que é massa. A gente pode ser total transparente aqui, né, Léo? Eu e você, né? Cara, veio uma coisa que... alguns meses, porque eu continuei com a remuneração, continuei pagando o Léo o mesmo valor, só que a demanda de trabalho
não tava mais ali, né, Léo? Mas caiu absurdo, tipo, era irrazoável e incomparável, né? Só que na minha cabeça tinha valido tanto a pena, e eu falei, cara, tá tudo bem, porque fica elas por elas, fica menos trabalho que ele tá tendo agora, por mais trabalho que ele teve ali, e tá tudo certo, e em algum momento vai ter um outro congresso e coisa e tal. A gente fez, foi só esse um congresso, Léo, ou foram 2? Não, acho que foram 2. É porque o que acontece? Me lembro se foram 2 também. Como você promovia muita gente, aí às vezes a pessoa fazia um evento, um lançamento, aí tu pegava aquela palestra e tinha que criar a página, preparar uma estruturazinha. Isso, eu liberava o replay, né? Exato. Então, tinha nesse gap aí, desse tempo entre um congresso e outro, teve algum trabalho. Mas assim, incomparável, cara, tipo de volume. Não é nem perto. E aconteceu de ter mês que todo o trabalho do Léo era fazer uma página de captura. E aí eu, que ainda vibrava em escassez, vale dizer, tá? Essa questão de abundância e escassez é algo que até hoje eu tenho que lidar. Mas na época, então, poxa, cara, 2000 hoje tem um peso, né? Mas, cara, em 2015 você pode ter certeza que tinha um outro peso pra mim, tá bom? Então, tinha mês que eu pensava, porra, será que tá valendo a pena? E eu acho que é legal dividir isso porque tem um monte de gente que tá ouvindo isso e pode estar passando por isso agora, nesse momento, né? Porque eu acho que hoje foi um acerto, sabe? Eu lembro que tinha mês que eu falava, pô, não tá valendo a pena. E tinha mês que eu falava, pô, valeu a pena. Só que quando eu boto em perspectiva, eu me sinto até um pouco idiota de ter questionado se valia a pena ou não, né? Mas é porque eu era imaturo, porra. Eu não sabia direito o que eu tava fazendo, essa é a real. Você do passado que questionava isso, né? Você tinha outra cabeça. Exato, porra, exato. Então, hoje eu tenho uma visão que é tão diferente, né? E se eu viro hoje pra alguém que tá no momento que aquele Vitor tava e fala, cara, pega alguém pra te ajudar e tendo ou não um trabalho, porra, continua e constrói alguma coisa. Parece fazer sentido hoje, mas eu tenho que lembrar que quando eu tô falando isso, eu tô falando com aquele Vitor de 6 anos atrás que ficava de merda, mês após mês. Então, tinha mês que eu tava amando o Léo e tinha mês que eu tinha mixed feelings. Tinha mês que eu falava, pô, esse filho da puta não trabalha. Sacou? Eu ficava assim, eu tô falando aqui porra, hoje a gente é amigo, então dá pra falar disso rindo, né? Mas na época não necessariamente a gente tava rindo, né? Então, era uma coisa assim. E em paralelo, o Léo construiu o negócio dele, né? Isso é importante dizer. Foi acontecendo. Teve o Vá Mais Longe, aí depois veio coisa de fotógrafa durante um tempo. Cara, foram 2 anos trabalhando junto com você. Então, você pegou o início e o final do Vá Mais Longe, que meio que coincidiu com o final do tempo trabalhando com você, porque aí já estava com coisa de fotógrafo. Então, teve um período pequeno que eu estava com as 3 coisas. Então, assim, é meio difícil conseguir fazer tudo direito. Exato. Cara, a verdade é que, pô, deixando transparente, é que o Léo começou a focar mais no negócio dele do que em me atender também. E isso ficou ok, assim, né? Cara, você tem que lembrar que quem era eu, né? Eu era um cara inconforme, ainda sou, né? Um cara que não seguiu regras. Um cara que fez o FRJ, pegou a carteira da OAB e não seguiu aquilo ali. Um cara que, na época do meu estágio lá, no direito, poxa, eu terminava rápido o meu trabalho para poder ler e estudar alguma coisa relacionada a marketing, né? Então, eu via o Léo meio que me enrolando, sabe? A verdade é essa, cara. Pode rir, porque eu tô vendo aqui no vídeo, mas no áudio a galera não vê teu sorrisinho aí. Cara, eu via o Léo me enrolando. Eu falei, esse filho da puta tá me enrolando. Sacou? Só que, por um lado, eu achava ruim, tá? Mas, por outro, eu falava, porra, não tem como ele fazer nada diferente. Porque esse cara é um empreendedor. O que ele tem que fazer é isso, é buscar a voz dele, a mensagem dele no mundo. Eu já tinha essa percepção de que, para o Léo ali, era algo de passagem, cara. Você não caberia você ficar ali pra sempre. Faz sentido, cara? Uhum, total. Pô, você tinha essa voz que você queria colocar no mundo, a sua voz através do Vá Mais Longe, a voz da Isis, né? Através do Coisa de Fotógrafo. Então, eu entendia que aquele momento nosso ali tinha início, meio e fim, né? Só que pra mim era muito importante que tudo isso acontecesse da melhor forma possível, né? Pra mim e pra você. E acabou que foi o que aconteceu, porque a gente parou de trabalhar junto e eu não lembro, acho que essas idiotices que a gente faz. Aí eu entrei nesse meio tempo, eu ainda estava trabalhando com você e entrei na mentoria. Isso não faz sentido nenhum.
Gente, o Léo entrou pra mentoria. Mentoria é esse meu programa de acompanhamento, que 2 vezes por mês a gente entra ao vivo. E o Léo era cliente meu na mentoria, pagava, e eu pagava ele. Tipo, era muito doido. Se a gente fosse esperto, a gente fazia conta e fazia compensação, né? Mas não, ele me pagava na íntegra, eu pagava ele na íntegra também. Cara, era muito esquisito, cara. Puta merda. E isso gerava uma confusão entre a gente, mas ali já mostrou que a gente tinha... Cara, todo relacionamento tem mais de um papel, né? Então tinha ali o Vitor que tinha o Léo como colaborador, tinha ali o Léo que tinha o Vitor como mentor, e tinha essa relação também, e tinha amizade também ao mesmo tempo. Resumindo, era uma bagunça do caralho. Resumidamente. Nossa. Muito bom. Dessa fase da mentoria, eu acho que tinha uma questão de imaturidade tão grande que eu não aproveitava tão bem a mentoria, porque eu tinha entre aspas, né, na verdade não é entre a relação de trabalho, e ficava justamente isso, cara, como que eu, sei lá, aconteceu isso algumas vezes. Você me pediu alguma coisa e de repente eu tava fazendo uma outra coisa, ou tava só dormindo porque eu tava cansado, e na época você tinha uns horários muito loucos, era assim, 4 da manhã. E aí, cara, eu tô enrolando pra fazer um negócio. Era assim, aí eu vou entrar na navegação da mentoria e vou pedir Isso não faz o menor sentido. Uma coisa pro meu negócio. Tipo, eu tô enrolando ele, eu tô devendo entregar a página pra ele. Aí eu entro e pergunto uma coisa do... Tinha isso, né, Léo? Tinha. Nossa senhora, puta merda, cara. Porra, muito bom, muito bom. Mas, no fundo, ninguém tava meio puto com ninguém. Não, a gente tava só acontecia. Só era desorganizado, né? Sim. E aí veio o Miguel. O Miguel salvou a gente, né? E eu quero contar essa história do Miguel, porque isso foi no auge da coisa. E isso já foi no final do segundo ano ali. Acho que então era final de 2016. Foi quando veio o teu primeiro 6 dígitos, amigo? Foi isso? Foi. Então, foi isso. Foi em novembro. Cara, eu lembro de uma época que o Léo, o negócio de fotógrafa dele, o coisa de fotógrafo, começou a pegar atração e veio o primeiro 6 dígitos, né? Conta aí desse teu resultado. Agora fala de você aí, e aí depois a gente volta pra essa história. Como foi pra você, cara? Eu sou muito rígido. Dizem que eu não tenho que falar isso. Dizem que eu tenho que falar que o primeiro foi com o Vá Mais Longe em março. Porque foi 99 ou 98 e uns quebrados. Foi assim... Cara, normalmente as pessoas arredondam pra cima, sacou? Mas eu nunca faço isso. Eu sou muito... A ponto de que teve uma vez no evento do Fórmula, alguém foi lá no palco e falou, não, eu fiz, acho que foi 8 dígitos, e não era 8 dígitos, era um pouquinho abaixo, só que arredondou, e o cara falou. E, cara, eu considero esse primeiro o do Fotografia como Negócio, né? Esse produto que a gente tem. 98 não é 100, né? 99 não é 100, e eu entendo o que você tá falando. Mas muita gente arredonda, sabe? Sim. Eu considero apenas esse, justamente quando a gente estava terminando o trabalho junto e tal, porque, cara, foi uma coisa que realmente aconteceu. Foi um trabalho construído de estratégia. Na época a gente estava já com uma menina aqui fazendo suporte. Cara, foi assim, uma sensação de, porra, finalmente, sabe? Não por número, mas, porra, o negócio tá vingando. Começamos, eu e Isis, fazendo tudo meio que... Gravando do jeito que dava, fazendo tudo do jeito que dava. E aconteceu. Sacou? E depois, em seguida, a gente fez um múltiplo 6, foi 300 e pouco. Mas foi uma sensação muito de, cara, dá pra fazer, sabe? Dá pra conseguir esse tipo de coisa. E, inclusive, porque eu tava ainda trabalhando com você, que mal ou bem tinha uma carga de... não só de trabalho, mas de compromisso, e eu estava terminando na época o trabalho junto com o Chico. Na verdade, já tinha terminado com ele, eu estava meio que levando sozinho, por opção mesmo. Então, quando a gente construiu aquilo, eu lembro de uma sensação de, pô, cara, que foda isso, sabe, de ter feito isso. E foi a mesma do ano passado, quando a gente voltou com esse produto, Fotografia como Negócio. Depois eu posso te mandar, virou um meme assim interno da Isis, depois de 2 anos com esse produto parado, a gente abriu o carrinho e a Isis chorando, assim, tipo, ela tava fazendo stories e ela começou a chorar, sabe? E o barulhinho da Hotmart virou mesmo, porque o barulhinho da Hotmart tava louco no fundo. Então foi uma sensação de
não só de alívio, não é financeiro, não é, é de cara, a gente consegue, sacou? Cara, que demais. Foi exatamente isso. Porra, que demais. Mesmo com todos os desafios, ano passado tendo o desafio que você sabe, coisas pessoais, de coisas da mãe dela e tal. Na minha época foi o desafio de, cara, a gente conseguiu fazer isso com essa estrutura, sabe? Tipo, nada, praticamente. Porra, Então, maravilhoso, Leozinho. Ah, cara, eu lembro da comemoração. Porra, o Léo comemorou os 6 dígitos lá no grupo de mentoria e comemorou comigo e tal. Só que a porra da página de captura que eu precisava que ele fizesse, ele não fazia, entendeu? E eu, caralho, o que eu faço com esse maluco? Porque, porra, eu tô feliz por ele, sacou? Eu tô feliz com ele, sacou? Cara, eu acho que ele tem que seguir a vida, mas, cara, ele tem que fazer a porra da página aqui pra mim também, né? E eu preciso da página. Cara, por motivos óbvios, eu não tô reclamando ou culpando e tal, tô te dividindo, né? Que a gente postergou demais uma decisão, né, Léo? Cara, Léo precisava seguir, sacou? Porra, eu fiquei num espaço de tipo, cara, eu vou ter que deixar o Léo seguir, né? E abrir mão da contribuição dele no meu negócio, porque é o que é o melhor pra mim, pra ele, pra todo mundo, né? Só que eu não sabia fazer essa porra. A gente tá em 2016 agora, né? Final de 2016. E eu tava perdido, cara, porque eu não queria macular a nossa relação, porque, de novo, tinha relação profissional dele, colaborador na minha empresa, tinha relação profissional, eu mentorando ele o negócio dele, tem relação de amizade, porra, muita coisa ao mesmo tempo, e é muito fácil fazer merda, né, Léo? Então, a gente conhece várias histórias que não acabaram bem, né? E pra mim, o mais importante era a gente ficar bem. E eu não sabia o que fazer. E aí eu fiz uma conversa com o Miguel Cavalcante, cara. Foi o cara que me ajudou nesse processo. E ele já tinha desligado várias pessoas, né? O Miguel tava no Mastermásio e, poxa, grande amigo pessoal meu, e é um cara que eu posso contar, assim, muito, né? Eu sou muito grato por ele. Inclusive tem episódio dele aqui no VDcast também, recomendo aí pra todo mundo. O cara é brilhante mesmo. E ele falou, Vitor, você tem que pensar como que você quer que o Léo saia dessa conversa. Você tem que ser firme, você tem que ser direto e tal, mas como você quer que ele saia dessa conversa? E, cara, essa pergunta me levou para o caminho mais importante que tinha ali, porque o que eu queria nessa conversa é que ele seguisse a vida dele, né? Dizer que a gente não podia continuar junto, então era uma conversa de desligamento, né? Demissão, chama como você quiser, né? Era um encerramento de ciclo, né? Era um término. A gente usava nomes muito errados, né? Tipo, a gente terminou. É muita imaturidade junta, né? E assim, o Miguel falou, Vitor, como é que você quer que o Léo saia dessa conversa? E aí, cara, começou a vir na minha cabeça. Falei, porra, Miguel, eu quero que o Léo saia sabendo o quanto que ele foi importante e é importante pra mim. Eu quero que ele saia dessa ligação sabendo o quanto eu admiro ele. Eu quero que ele saia sabendo o quanto que eu sou grato pelo que a gente construiu junto. Eu quero que ele saia sabendo que eu abençoo o negócio dele, cara, e que ele pode contar comigo e que eu torço para que ele cresça e lance voos ainda maiores. Eu quero que ele saia dessa ligação, porra, sabendo que ele pode contar comigo no formato que ele quiser, quando ele quiser. Eu quero que ele saia dessa ligação sabendo que somos amigos e que, porra, tamo junto e que essa relação profissional não vai mais existir, mas que, porra, a gente tá aberto para todos os outros. E eu fui falando, cara, e aquilo ali foi me dando uma tranquilidade, uma calma, uma alegria, assim, ao mesmo tempo, né? Eu ainda tava com pesar, porque, de novo, eu ia fazer o primeiro desligamento da minha vida. Eu ia ligar pra alguém e falar, ei, a gente não vai mais trabalhar junto. E na minha cabeça, isso era uma coisa super séria, super adulta, entendeu? Eu não tava pronto pra isso, mas quando o Miguel tirou esse peso e colocou a atenção onde importa, que é como você quer que ele se sinta depois da ligação. Cara, tudo foi muito mais fácil. E aí eu lembro que eu desliguei com o Miguel e liguei pro Léo. Léo, vamos conversar? Vamos. E aí eu liguei pro Léo pronto pra falar um monte de coisa, porque eu já tava preparado ali pro Miguel. E não falei nada daquilo, né, Léo? não, cara, foi... O que aconteceu? Eu queria fazer a mesma coisa. Só que... Porra, se você não sabia, imagina eu. Então acabou sendo uma parada muito mais suave, muito mais simples e rápida do que eu poderia imaginar ou você poderia imaginar. Que eu lembro que eu tava na casa, lá na época eu morava com meu pai, eu tava andando na cozinha e no quintal conversando e tipo,
Eu simplesmente me lembro de ter sido uma parada rápida, simples, tranquila e assim, de sair aliviado nos dois sentidos, de tipo, você tá de boa, eu tô de boa, os dois estão tranquilos em relação a tudo. E, porra, É, acho que foi demorou mais você explicando essa história do Miguel. exato, agora que você tá vendo a história, você vê o peso que foi na minha cabeça. Mas eu lembro que eu liguei e falei, pô, Léo, precisamos conversar. Aí ele, precisamos mesmo. E aí o Léo mesmo chegou e falou, pô, o negócio tomou uma proporção, pô, vou ter que focar nisso e tal. Porque ele também não queria me deixar na mão, né, Léo? Tinha isso também, né? Sim. Enfim. Na época eu acho que você tinha só a equipe de suporte e talvez tráfego. Não lembro. Na época, tráfego, eu acho que eu terceirizava, cara. Enfim. É, Mas foi isso. muito lindo, cara. Porra, eu quero reconhecer aqui a gente por causa da forma que a gente escolheu lidar, né? Porque, porra, tinham tantas formas que a gente podia ter cagado tudo, né, Léo? E a gente escolheu fazer diferente, né? Porra, massa. A gente podia empurrar mais uns 6 meses ali e sair mal de alguma forma, né? Ou não conversar direito, né? Ou sei lá. E acabou se mostrando a melhor escolha, né? Depois que você saiu da mentoria um tempo, ficou um tempo off. Cara, parece história de filme, né? Porque o pessoal que tá ouvindo o VDcast aí, cara, isso foi do final de 2016, por volta ali. Quando foi, cara, que você voltou pra mentoria? Cara, foi ano passado. Ano passado, então, 2020. Cara, Léo voltou pra mentoria, depois de um hiato aí de quase 2 anos, né? E, cara, rapidinho bateu 7 dígitos de faturamento e agora tá no Mastermind já indo pro segundo ano, né? 1 ano e pouco. Entrando agora no segundo ano. E eu lembro de ter falado com a Isis, eu falei assim, cara, eu lembro de ter falado exatamente esse tipo de coisa. Cara, eu queria voltar pra perto de que eu me sinto bem, sabe? Eu não gosto muito de gente, assim, sou uma pessoa mais reclusa. E os poucos grupos, assim, que eu participo, grupo no sentido de estar próximo de pessoas, são muito poucos mesmo, sabe? E aí, na época, eu lembro que eu era especificamente, não, eu quero estar mais perto do Vitor, porque, cara, eu me sinto bem, sacou? E aí, olha isso que louco. Depois, fui pra mentoria, aí fui pro Mastermind e tal. No primeiro, o formato Mastermind tem o presencial e tem o online, que acontece, eu não sei exatamente de quanto tempo. São 3 vezes. Você tá falando do encontro do Mastermind? Online, Então, a gente se encontra 3 vezes ao ano, né? Em encontros de 2 dias. isso, Só que presencial. isso é presencial, né? Só que durante o novo normal teve presencial que teve que ser online. E nos meses que a gente não tem esses encontros de 2 dias presenciais, a gente se encontra online também, mas num formato diferente, né? Mais, assim, suave, né? Mais leve. E aí, nesse primeiro, eu entrei, aí tava Geraldelli, tava, acho que o Cuenca, eu não lembro quem tava mais. E aí tu sempre faz lá a parada que você sempre faz, de aquele bullying do bem, de perguntar e forçar, e aí, fala aí, não sei o quê. E eu tava quieto, eu tava muito quieto. Eu tava só ouvindo, pô, primeira vez ali, apesar de eu conhecer bastante gente, que eu lembro que até na aplicação, tem alguém aqui dentro, que idiota, né, cara? Alguém aqui dentro que você conhece que poderia, como é que é o termo em português, tipo, validar você, sei lá? Aí eu botei, tem fulano e fulano que não era, que não é mais. Aí você foi me respondeu de volta, depois de ter visto, ele, porra, Léo, você sabe que você botou, reclamou que você não precisa botar isso. Pô, tem eu, Que a né, gente já cara? se Eu te conhecia. conheço, né, cara? É, uma idiotice, né? Mas enfim, nesse encontro eu tava quieto e foi um dos momentos de crise, assim, aqui dentro, bem grandes, aqui dentro eu, Isis, empresa, e eu e ela mesmo, né? Que eu tava quieto, eu não ia falar nada, não ia. E aí você insistiu e falou assim, Léo, você tá com cara de quem quer falar. E eu não tinha falado nada. Eu tava quieto. E eu realmente queria, só que eu tava meio assim, pô, vou falar, eu acabei de chegar, né? E, cara, aconteceu de eu me soltar e falar e tudo mais. Eu lembro que o Geraldo já falou, pô, não existe, que eu falei, não existe pergunta idiota, não sei o quê. Esse tipo de resposta não, de chamada que você me deu, me define muito o teu perfil, sacou? E por que eu decidi voltar com esse sentido de tipo, não, eu quero estar perto do Vitor, sacou?
Foi muito por isso, muito, muito. Contanto que já te falei isso e tal, na época lá do casamento que você foi. Que eu pedi especificamente eram 2 fotógrafos, eu pedi pra ele, eu falei, ó, vai ter um maluco que vai chegar aí, acho que você não tava lá ainda. Eu vou apontar mais especificamente ele vai embora mais cedo, eu quero que tire foto com ele. Esse é um dos motivos, sacou? Que de alguma forma eu tenho esse laço de confiança e tudo mais. E detalhe, eu fui embora mais cedo porque de lá eu fui pro aeroporto direto. Tu tá ligado disso, né? Você ia pra Nova York, né? Eu fui pros Estados Unidos e eu mudei o voo pra conseguir ir no casamento. Eu saí um pouco antes, mas eu fui direto, cara. Eu tava com mala, cara, pra ir voar em seguida. Que loucura, hein, Léo? Doideira. E, cara, tanto a forma que eu agi no casamento quanto o motivo de eu ter entrado mostra muito como que você trata as pessoas, quem você é, sacou? E o que você acabou transformando, seus grupos, seus eventos, tudo isso. E depois nessa época ali desse encontro, eu tava discutindo muito com a Isis e tal, porra, a gente briga muito, é aquela coisa, a gente quer brigar como sócio e quer ficar bem como casal, é difícil às vezes. Então, depois as coisas começaram a melhorar muito, assim, hoje a gente, 200% de melhoria, muita coisa começou naquele dia e depois em outras conversas que foram surgindo, sacou? E é uma parada que eu não sei se eu já tinha te falado isso. Porra, que massa, cara. Porra, eu fico feliz por isso. E no começo do podcast você falou um pouco desse lance de relacionamento, né? Você, Isis e tal. Cara, quer dividir um pouquinho pra galera, cara? Falar sobre isso? Então, eu tô com a Isis se ela ouvir isso, ela vai brigar comigo, mas eu não lembro se é 11 ou 12 anos. Se são 11 ou 12 anos. E a gente casou... Que na dúvida tu erra pra cima, entendeu, cara? Então, é 12. Melhor, nesse caso, 98 não é 100. Mas nesse caso, não erra pra baixo não, porque dá problema. Tá certo, então 12. Aí daqui a pouco vem ela, Léo, são 13. Eu errei de novo. Então, a gente começou como casal, ela me viu entrando na faculdade, essas paradas que eu falei, ela tava comigo. E aí veio coisa de fotógrafa, porque eu desenvolvi muito essa visão. Cara, não foi, vamos fazer alguma coisa, foi muito pensadinho. E tipo, tem essa demanda, as pessoas já te pedem, vamos fazer alguma coisa. Foi muito pensado, muito. Isso daria um outro podcast explicando como que foi essa estratégia de montar tudo sem dinheiro, sacou? E chegar onde a gente chegou. E aí, quando veio coisa de fotógrafo, a gente não estava preparado para, de verdade, dividir essa... Brigou como sócio, não brigou como casal, tá bem como casal, 5 anos depois. É difícil. E ficou mais difícil quando a gente passou a morar junto, que foi 3 ou 4 anos atrás, mais ou menos. Então, imagina, ela, sei lá, quem estiver ouvindo que tem essa relação especialista-estrategista, talvez entenda. O especialista nem sempre sabe fazer um pitch. Ele não gosta de vender, ele gosta de entregar conteúdo. Mas tem que fazer um pitch, sacou? Então não tem jeito. E aí, não fez como era para ter sido feito, ou esqueceu alguma coisa. Isis vira e mexe, virou brincadeira, porque a gente aprendeu a fazer isso. Agora eu grito, Isis, e o bônus não sei o que? Eu atrás da câmera, sabe? É uma voz que entra ali, as pessoas sabem, né? A gente aprendeu a lidar com isso, mas assim, às vezes a gente brigava por causa disso. Brigava porque eu achava que ela não estava fazendo como deveria ser feito. Então, estava ficando uma relação tão complicada que a gente cogitou por causa disso, não por causa de resultado e tal, Isis, vamos então, que tal coisa de fotógrafa acabar? Porque, se tiver que escolher uma coisa ou outra, né, é meio óbvio. E essas brigas aconteceram bastante. De 2018 para 2019, 2020, um tempinho. Muito porque a gente estava lidando com muita pressão do mercado, de tomar decisão, né, como empresa, por causa de todas as mudanças que rolaram. E, cara, a gente teve uma evolução que foi realmente de fazer essa divisão de, cara, tá brigando como sócio, não necessariamente essa briga vai ser como casal. E o que a gente fez para isso? Cara, tem coisas óbvias, terapia, não de casal, mas ela fazendo, eu fazendo.
ter mais gente na equipe. Então hoje, porra, a gente tem 3, 4 pessoas lidando mais com ela na parte de produção de conteúdo. Não sou eu que tenho que cobrar Isis, tem que fazer um vídeo pro canal, não sei o quê. Óbvio que eu tô presente, mas é muito menor. Então, ser mais profissional, estar perto de gente. Cara, eu conversando no último encontro do Master Másio, eu, o Miguel e o Sabu falando sobre esse tipo de coisa, cara. Porque qual o próximo passo? Natural. Filho. E assim, de certa forma, tem uma coisa ali a mais, né, para lidar no dia a dia. O filho é a coprodução total, né, amigo? É o auge da coprodução. Exatamente. Então, essas conversas, até fazer parte de grupos, cara, seja mentoria, seja conversas assim, de amizade que você vai fazendo, foram importantes para a gente entender que tem que separar. Tem que ter um tempo sem falar de trabalho, apesar de ser muito difícil, tem que ter um tempo para separar as coisas, sacou? Esses dias teve uma pessoa que estava falando com a gente, ó, a gente tem um escritório, eu estou no escritório, eu nunca venho aqui, é muito difícil eu vir aqui. Nunca exagero, mas eu não venho aqui porque eu fiz um em casa. Pô, comprei a Aeron, sempre falava da Aeron, né? Cadeira, maravilhoso e tal. Cadeira maravilhosa, porra, né? Então eu vou ficar de lá. Isso já ajuda, porque ela vem mais pra cá. Só que aí em casa, estavam falando com a gente, cara, chegou na hora de bota um horário, tirando picos, né? Tá em lançamento e tal, é mais difícil. Tá um dia normal, rotina normal, horário pra parar de trabalhar os dois e ficar só vocês. Tranca o escritório de casa e ela tem um outro quarto que ela pode fazer de escritório. Tranca lá, esquece isso. Entendeu? Ter mais tempo de folga, viajar, isso tudo ajudou muito a gente a separar as coisas, sabe? E de verdade, assim, eu não falo que salvou eu e ela como casal, mas salvou essas atitudes assim, essa mudança, essa maturidade, salvou a empresa. Que ela não ia acabar por resultado financeiro, ela ia acabar por, cara, tá desgastando a gente. Entendeu? E isso eu falo assim, sempre falei. Depois que a gente passou por essa fase, não tô dizendo que não vai acontecer uma crise dessa de a gente brigar e tal. Pode ser que aconteça, né? Não, pode ser que aconteça, não. Eu acho que vai acontecer de a gente brigar de novo. Eu sou muito, muito realista nesse ponto. Sabe, de repente, sei lá, um lançamento que deu errado, ou um pitch que ela deixou de fazer, sei lá, posso estar num momento ruim, a gente discute. Mas a gente está tendo maturidade para lidar melhor com isso, sacou? E quem lida em casal assim, é muito difícil. Isso é bem difícil. É a parte, eu acho que é mais difícil do que aprender a ter um negócio, sabe? Fazer ele crescer. Que pega no emocional. E a gente tá falando disso lá no Mastermind, né? Sem falar de ninguém específico que tá lá, mas muitas pessoas lá trabalham em casal e rolou esses dias, né? Tem 2, 3 dias essa conversa lá, né? E óbvio que a gente não pode, sei lá, dividir ou expor quem tá trazendo isso, até porque é mais de uma pessoa, né? E, sim, pô, tu mandou um áudio lá, cara, que eu acredito que vai ajudar muita gente, né? Então, se você puder trazer um pouco aqui, porque muitas pessoas trabalham em casal, Leozinho, e é muito comum dar merda, né? É muito comum, sei lá, não tá alinhado. Não digo nem de brigar, mas sim, coisas pequenas que vão minando ao longo do tempo. Então, pô, dá uma orientação aí, cara, pra galera que ou tá passando por algum desafio nessa área ou que não quer passar. Uma das coisas que você ressaltou lá foi o lance desse tempo do casal, mas teve outro ponto importante que você falou também, que foi o lance do tempo pra pensar, né? O lance do planejamento. Se você puder dividir com a galera do VDCast, acho que vai gerar muito valor, cara. Cara, tem tanta coisa que a gente faz aqui que até vai experimentando, né? Tipo, estratégias e tal. Entender que, tipo, eu tenho que entender quem sou eu, o que eu quero, e a Isis também. Isso vale para qualquer pessoa. Então ela leu aquele livro, acho que é As 5 Linguagens do Amor, que diz qual o seu tipo de... Assim, você gosta mais de receber presente, essas coisas assim, né? Uhum. Qual é a sua forma de se sentir amado, né? Isso. Eu não li. Eu li assim, eu vi o resumão e tal. Ela falou que o meu é toque. E tipo, pô, eu gosto que faça um carinho e tal. O dela ter momentos com outras pessoas e tal. E, cara, a gente entendeu isso. Então, assim, a gente estava num lançamento pesadíssimo agora, alguns meses atrás, não, mês passado.
E, cara, ela foi pra casa dos pais, que moram um pouco mais longe, mais de uma vez, e eu lembro exatamente dela chegando, ela brinca com isso. Pô, tô recarregada, bora fazer umas lives, sabe? Ter essa coisa. No meu caso, não é que eu vou pedir pra alguém fazer carinho em mim, me coçar, sei lá, que eu brigo com ela, não é isso. Mas assim, eu também gosto de ficar sozinho, ter sabe? Tipo, ninguém falar comigo, ninguém me enche o saco. Então eu voltei do Master Mario, eu engatei em outro compromisso, cara, na segunda eu não queria falar com ninguém. Eu sou muito assim, sabe? Ter tempo de, tipo, eu gosto de correr, cara, eu vou correr, eu gosto de jogar bola. Ter essas coisas, incluir coisas que você gosta de fazer. Tem gente que gosta de comprar coisas, tá tudo bem, sabe? É uma coisa que eu aprendi com o Wendel. Acho que eu não falei isso pra ele, mas é bizarro isso, né? A gente tá no mesmo grupo. Eu nunca vi ele em encontros e tal, até porque tem pouco tempo, né? Mas eu aprendo muito com ele, com a forma que ele lida com essas coisas, assim, de ter esse tempo como casal separado. Então, tipo, sexta agora, acho que é isso aí, sexta agora a gente ia gravar esse podcast, na sexta passada, e eu tinha prometido pra eles que ia ser folga total, assim, de, porra, não vou trabalhar, e era isso, sabe? A gente vai viajar agora, isso também é importante. E talvez assim, a pessoa fale, não tenho 5 dias, não tenho 15 dias. Cara, 2 dias, um dia que seja, sabe? Tem um amigo meu que ele tira uma vez por semana. Ele tem filha, tem 2 filhas, ele tira uma vez por semana. E aí elas vão, sei lá pra onde. E ele fica em casa, pede alguma comida, só isso, sabe? Às vezes não é nada demais, não. Isso também E faz diferença, né, faz, cara? faz. Às vezes quer conversar de alguma coisa, pode até cair em assuntos de trabalho, porque dependendo do perfil da pessoa, vai cair mesmo, vem uma ideia. Mas esse tempo é importante. Deixa eu tentar lembrar aqui o que mais que eu falei. Enquanto você pensa, uma coisa que eu vou sugerir aqui, que eu já vi dando muito certo, é criar um grupo. Se você trabalha com a sua esposa, se você trabalha com o seu marido, cara, criar um grupo no WhatsApp, que seja você e ele, ou você e ela, e nesse grupo, só nesse grupo você falar de trabalho. E colocar como assunto do grupo, lá o nome do grupo, trabalho. Por quê? Para manter a caixinha do WhatsApp, você e o cônjuge, apesar de eu odiar essa palavra cônjuge, colocar... deixar um espaço para a conversa de vocês dois ser sobre a vida, sobre os filhos, se for o caso, sobre, sei lá, algo de vocês, da relação de vocês. E se vocês trabalham juntos, ter uma caixinha separada para trabalho. Por quê? Porque às vezes 8 da noite, você manda uma mensagem que, sei lá, é do trabalho. E aí a pessoa abre achando que não é do trabalho, só que ela não estava querendo uma coisa do trabalho e vem uma coisa do trabalho. Se você manda no grupo do trabalho, ela olha ali, ela escolhe se ela quer olhar naquela hora ali a mensagem de trabalho ou não. Então é uma chance que você dá para a pessoa, é como se você dissesse do que você está falando, né? Só por onde você vai colocar ali. E aí a pessoa cuida no tempo dela. Porque tem gente que funciona full time ali, tem gente que prefere trabalhar quando está sentada no computador. Exemplo, né? Então, você separando os assuntos. Isso eu dei o exemplo de trabalho e não trabalho, mas podem ser várias outras áreas da vida, né? Vocês podem ter grupos separados para assuntos separados. Vocês dois. Porque aí você consegue organizar melhor a comunicação, né? Sim. A gente também tem grupo para isso, de coisas de rotina. Ter, assim, eu acho que eu gosto muito quando a Isis faz as coisas dela também. Então, pô, vai fazer uma unha, sei lá, hoje ela parece que vai no restaurante com as amigas e tal. Isso também ajuda porque tira um pouco do peso, sabe? Uma coisa que eu vejo gente falando e o Wendel também fala isso, né? O nosso merecimento, porra. A gente acabou agora o lançamento. Cara, o que a gente vai fazer para se premiar, de certa forma? Sim, total. Cara, no último, no início do ano, eu comprei a Aeron. Cara, não é uma cadeira qualquer, tá ligado? Eu sempre gostei dessa cadeira. E eu sempre, na real, eu já podia fazer isso há muito tempo. Só que essa ficha não tinha caído. Essa é uma das coisas por isso que eu falo, cara, isso começou a cair, a cair essa ficha por causa do Wendel. A cadeira. Vendo
tanto, sabe? É igual o lance de doação. Foi muito por causa de você e ele. E, cara, o que tem feito também diferença aqui, e isso é de cada um, tem gente que não curte e tal, é essas algumas coisas mais alternativas. Aí existe faz terapia, eu já fiz, eu parei agora, mas eu fiz agora constelação familiar, tá ligado? Que Tipo, a legal, segunda cara. vez que eu fiz. Isso também ajuda. E tem outras desse tipo, né? Theta Healing, que eu também já fiz. Esse tipo de coisa também ajuda bastante. E no nosso Ou caso, seja, se cuidar, né? no nosso caso, a gente consegue fazer especificamente para um assunto, né? No caso, constelação. Faz, como é que ela fala? O que você quer constelar hoje? É uma parada que para mim é muito estranha, mas eu faço, eu meio que não tenho preconceito. E cara, conversar é essencial. Acho que de tudo, nada disso vai funcionar se não tiver conversa. De cara, a Isis fala assim, teve um dia, esses dias aí a gente tava conversando, ela falou assim, Léo, a gente tá conversando, tava brigando como sócio, literalmente. Agora a gente vai conversar como casal. Falou assim, separar, quando ela falou isso, até desarma. Se eu quiser continuar discutindo, até desarma. Eu vou ficar assim, cara, eu sou um idiota, tá ligado? Se eu quiser continuar Total. insistindo. Sim. Então, conversar, cara, é essencial. De, pô, vamos lá, o que tá acontecendo? E vai desenrolando, entendeu? Acho que é esse de Maravilhoso. tudo. Eu acho que tudo se reduz à Sim, comunicação, né, cara? Se isso aí tiver alinhado, o resto eu acho que tá total de boa. exatamente. Porra, Léo, que conversa gostosa, cara. Que conversa gostosa. E ô, me diz uma coisa, onde que a galera que tá ouvindo você no VDcast pode saber mais sobre você, saber mais sobre o seu negócio com a Isis? Onde que a galera pode acompanhar você? Cara, me acompanhar em lugar nenhum, porque eu não apareço mais. Vai ficar querendo, né? Não, vai em coisa de fotógrafa, que aí vai achar o Instagram do Coisa de Fotógrafa, aí vai achar todos os lugares, né? Que se você for tá ouvindo e é fotógrafo, é obrigatório ser aluno nosso. Ah, boa. E o meu pessoal é @leovarenga. Então, mas eu sou ultra low profile, já apareci mais, agora é bem difícil, mas são esses dois lugares, assim. Que massa. E cara, tem alguma coisa, já que é a pergunta que eu faço sempre, acho que você acompanha no VDcast, tem alguma coisa específica, prática que você viu ou lá na mentoria ou lá no Mastermind que você quer deixar a galera aqui do VDcast saber? Eu gosto muito da ideia deles terem sempre algo prático, né? Algo pra implementar, algo pra fazer, tipo, desliga aqui o VDcast e vai fazer o quê? Tem alguma coisa, sei lá, específica, alguma orientação específica, algum experimento, alguma coisa que vale a pena eles saberem? Cara, eu vou juntar uma coisa que o Miguel é tipo um mago, né? A gente sempre fala dele, assim. Uma, Ele é um oráculo. uma coisa que o Miguel uma vez falou, e eu acho que foi em algum grupo seu, com tudo isso que a gente tem visto, tem falado no desde mais de um ano, né, que eu tô agora no Mastermind, que cara, o Miguel ele fala, eu não sei se ele inventou isso, tá? Então os créditos vão para ele, mas que todo empreendedor precisa proteger a autoestima, uma coisa do tipo. Juntando isso com tudo que a gente tem visto no Mastermind, todas as coisas aí que estão envolvendo a gente, cara, cuidar muito da nossa cabeça, tá ligado? Cara, às vezes tu fez algum projeto que deu errado, às vezes você tá com puta medo e é normal. Eu vim agora de um lançamento que eu tava me cagando de medo. E isso pra mim é normal, porque eu sou a pessoa que tá muito em cima, né, debruçada naquilo. Cuidar, cara, qual é a primeira coisa que você pode fazer pra cuidar da cabeça? E ler um livro, e, sei lá, fazer uma terapia, às vezes cuidar da cabeça e fazer uma sessão de massagem, tá ligado? Total. Pra mim é sobrevivência isso aí. Cara, o que que você pode fazer pra aliviar a pressão que tu tá sentindo agora na cabeça? Primeira coisa, qualquer coisa, jogar videogame, cara. Tem gente que tem esse alívio de jogar videogame e tal. Beleza, faz. De verdade, faz. Porque isso faz muita diferença. Pra mim, semana passada foi folga. Pra mim, daqui a 2 semanas vai ser ir viajar. O que que pode ser feito? Não é tão difícil. Pode ser dormir. Eu ouvi de uma eu tava fazendo a constelação, né, na semana passada, retrasada, sei lá. Aí
a Fátima, que é a mulher que tava fazendo, ela falou assim, Léo, você precisa pegar mais leve com você. Ela falou assim, você parece que tem um chicote. Ela faz o movimento, quem tá ouvindo não vai ver, né? O movimento de você se chicoteando nas costas, sacou? Por causa de a carga e a pressão que eu coloco em mim de performance e tudo mais. Então, cara, imagina isso aí o ano inteiro, sem pausa. A gente fala de férias para descansar corpo e tal, mas tem a cabeça. Então essa é a primeira coisa que eu recomendo que faça, sacou? Uau, forte, hein, cara? E olha, você me permite uma última pergunta antes da gente desligar? Claro. Então tá bom. Cara, quando você faz um story, você não, mas quando a Isis faz um story, sei lá, uma porcentagem das pessoas vai ver, né? Quando vocês mandam um e-mail, sei lá, uma porcentagem vai abrir. Mas e se você pudesse mandar uma mensagem para todos os empreendedores do Brasil com 100% de abertura? O que você falaria para eles? Você sabe que eu tenho uma tatuagem, né? Eu não consigo virar. Que veio de um livro, O Obstáculo ao Caminho, do Ryan Holiday. A tatuagem tá escrito Memento Mori. Que, cara, tem traduções parecidas que é tipo, lembre-se da morte. Tem gente que fala, você vai morrer. O Gary Vee, né? Aquela coisa dele. Mas, cara, eu literalmente botaria isso, tipo, o obstáculo ao caminho. Tá ligado? De verdade. Esse é um livro que eu não consigo mais comprar esse livro na Amazon na minha conta. De tantos que De você já tantos que comprou, eu já né? comprei. Juro. Acho que agora tá até liberado de novo por causa de anos já. Tem uns 2 anos que ele tava fora, mas eu de verdade colocaria isso. Sacou? Tipo, como mensagem geral. Não como uma frase, nada disso. Entendeu? Obrigado, Léo, pela sua contribuição, obrigado pelo seu tempo gravando esse podcast e pelas mensagens que você dividiu aqui com a galera que tá ouvindo. Eu tenho certeza que vai fazer diferença, amigo. Tamo junto. Sempre que precisar, sempre que quiser, chama que a gente vem. Abraço, cara.